Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o que são os hidrocarbonetos. Bom, para começar, o que são hidrocarbonetos? Eles são compostos formados por carbono e hidrogênio na sua cadeia principal e a sua ligação ela é uma ligação de meio ligação covalente. Os hidrocarbonetos eles possuem algumas propriedades, que eles são apolares, ou seja, eles são insolúveis em água e solúveis em apenas substâncias apolares. Eles possuem densidade menor do que a da água, uma ligação muito fraca, pois eles são de polo induzido, pois eles não há diferença de eletronegatividade entre as suas moléculas. E seu estado de agregação é dividido em 1 a 4 carbonos, eles se encontram no estado gasoso, como por exemplo o etano. De 5 a 17 carbonos, eles se encontram no estado líquido, como a gasolina, e acima de 17 átomos de carbonos em sua cadeia, eles se encontram no estado sólido, como a parafina. A sua reatividade é dividida em baixa, média e alta. A baixa é em compostos de cadeia aberta e ligações simples, média em compostos de cadeia aberta e ligações duplas, e alta compostos cíclicos de 3 a 5 carbonos. Aqui são algumas representações de suas cadeias carbônicas. Elas podem ser representadas em estrutura plana, estrutura condensada, bastão ou molecular. As cadeias carbônicas elas possuem algumas classificações. A forma da sua cadeia ela pode ser aberta ou acíclica e também fechada ou também chamada de cíclicas. A sua organização e sequência dos carbonos ela pode ser normal ou ramificada. Na sua cadeia principal pode haver a presença do heteroátomo. Quando houver a presença do heteroátomo na sua cadeia principal, ou seja, um átomo que não seja carbono, ela vai ser considerada heterogênea. E quando não houver a presença do heteroátomo, ela vai ser considerada homogênea. O tipo de ligação entre carbonos pode ser saturado ou insaturado. A insaturação ocorre quando, entre os carbonos da sua cadeia principal, houver uma ligação dupla ou tripla entre eles. Os hidrocarbonetos possuem uma nomenclatura, que ela se dá em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é o número de carbonos na sua cadeia principal, infixo, o tipo de ligação que há nela, e o sufixo, a sua função orgânica. Os números de carbonos na sua cadeia principal eles são classificados da seguinte maneira: um carbono a gente fala met, dois carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex e assim por diante. O infixo a gente divide em an para uma ligação simples, en para uma ligação dupla, in para uma ligação tripla, dien para duas ligações duplas, diin para duas ligações triplas, e o sufixo o quando é um hidrocarboneto. Agora eu vou falar sobre os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cíclicos e aromáticos. Mas o que são eles? Eles são alguns grupos de características que podem ser formados devido à forma como um átomo de carbono pode fazer diferentes ligações com outros átomos de carbono e hidrogênio. Os alcanos eles têm somente ligações simples. Os alcenos eles têm no mínimo uma ligação dupla. Alcinos, no mínimo uma ligação tripla. Alcadianos, duas ligações duplas. Cíclicos, quando sua cadeia representa estrutura fechada. Aromáticos, quando apresentam um anel benzênico na sua estrutura. Também temos os ciclanos, ciclenos e ciclinos. Ciclanos é quando a cadeia é fechada com ligações simples. Ciclenos, cadeia fechada com uma ligação dupla. E ciclinos, cadeia fechada com ligação tripla. Os hidrocarbonetos líquidos que geologicamente extraídos são chamados de petróleo, e os gasosos são chamados de gás natural. Ambos são importantes fontes de combustíveis. Eles ainda têm uma grande importância na economia, porque constituem a maioria dos combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural e vários outros produtos, como biocombustíveis, plásticos, ceras, solventes e óleos. Eles são compostos orgânicos cuja estrutura básica é formada por hidrocarbonetos, mas eles não são propriamente hidrocarbonetos, pois possuem outros átomos além do carbono e hidrogênio na sua estrutura.
E esse foi a minha apresentação sobre os hidrocarbonetos. E é isso. Tchau!